Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013. Estamos juntos há 498 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o Salmo de número 22. Este é um salmo de lamento comum. Tem a invocação na sua parte inicial, Deus meu, por que me desamparaste? Verso 2, Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Tem a queixa, verso 7, todos os que me veem zombam de mim. Verso 15, a língua se me apega ao céu da boca. Verso 16, traspassaram-me as mãos e os pés. Verso 18, repartem entre si as minhas vestes. Tem o pedido. Verso 20, livra minha alma da espada. Verso 21, salva-me do leão e do búfalo. Tem a confissão de fé. Versos 3 a 5, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e os livraste. E tem o voto de louvor, que neste salmo é maior do que o que costuma acontecer nos salmos de lamento que nós já estudamos. O voto de louvor neste salmo vai dos versos 22 a 31 e mostra aqui um grande desejo de Davi de louvar ao Senhor pelo livramento que ele sabe que haverá de receber. Nesse particular, portanto, o Salmo 22 é um salmo de lamento absolutamente comum. Porém, há algo mais aqui. E se você conhece o Novo Testamento, se você conhece a vida de Jesus, você sabe do que estamos falando. Vários detalhes expressos por Davi em poesia, enquanto lamentava a sua perseguição e a sua situação diante do seu inimigo, foram tomados pelos escritores do Novo Testamento como escritura de Deus se cumprindo na vida de Jesus. Assim, o brado de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Vem do verso 1 deste salmo. A ideia de zombaria que Jesus sofreu vem do verso 7. A sede que Jesus sofreu vem do verso 15. Traspassaram as suas mãos e os seus pés, vem do verso 16. Repartiram entre si as suas vestes, como fizeram os soldados que crucificaram Jesus, vem do verso 18. E aí então, nós percebemos que este salmo vai além da categoria de lamento. Ele é um salmo de lamento típico, com um voto de louvor um pouco maior do que o que era esperado, em função dos outros salmos que já estudamos, mas ele também é um salmo messiânico. Na medida em que Davi lamentou, como o rei inicial de Israel, um homem escolhido por seu coração, um homem escolhido para inaugurar uma dinastia que ia durar para sempre, Davi estava apontando para alguém maior do que ele, o Senhor Jesus Cristo. E então, no seu lamento, ele estava apontando para o sofrimento de Jesus. Isso não deve ser surpresa para nós. Afinal de contas, o processo de escolha de Davi foi porque Deus se agradou do seu coração. E ninguém agradou mais a Deus do que o Senhor Jesus. Davi foi perseguido pelo rei ciumento Saul, mas o Senhor Jesus foi perseguido pelo rei ciumento Herodes. Davi fez coisas extraordinárias, como matar Golias, mas o Senhor Jesus fez algo infinitamente maior, ele esmagou a cabeça da serpente. E assim nós vemos que Davi é meramente uma sombra daquilo que o Senhor Jesus seria. E é. E então nós percebemos que quando Davi lamentou, ele estava apontando o lamento que o Messias haveria de ter. Aquilo que foi poesia na vida de Davi, porque nos parece improvável que Davi tenha tido mãos e pés traspassados, mas sim que ele tenha pintado com estas palavras um quadro do seu sofrimento e da sua agonia. Aquilo que Davi não experimentou porque ele não nos redimiu e não nos salvou, o Senhor Jesus experimentou de fato para sofrer em nosso lugar. E com isso, então, vemos a tremenda sabedoria do Senhor Deus a coordenar a Escritura Sagrada de tal forma que possamos olhar para este salmo escrito 1000 anos antes de Cristo e já enxergarmos, então, que Deus tinha debaixo de seu controle soberano todos os detalhes da vida do nosso Salvador. Trata-se de mais um testemunho da majestade da Escritura e de mais uma prova que temos de que Deus está em todas as coisas interferindo para garantir a salvação do seu povo. No rei falho, no rei humano, no rei inocente que sofria sem culpa, Davi, mas ainda assim um rei pecador, o Senhor Deus estava desenhando um retrato do rei soberano, perfeito, infalível e eterno, o rei Jesus Cristo. E aqui então temos um salmo de lamento que ao mesmo tempo é messiânico. Não é sem causa que o Senhor Jesus, quando conversa com os dois discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas, no final do Evangelho de Lucas, diz a eles:
ó nécios e tardos de coração, para entender tudo o que as Escrituras falaram. E Jesus vai expondo para eles o que constava a seu respeito em todas as Escrituras, na lei, nos profetas e nos salmos. Lucas entendeu isso e eu e você devemos entender também. Eu espero então que agora comecemos a contemplar mais uma utilidade extraordinária dos salmos. Já vimos como os salmos nos ajudam a lamentar corretamente diante de Deus e a apresentar as nossas petições ao Senhor. Agora é hora de olhar a próxima lição. Como os salmos nos apresentam o Senhor Jesus Cristo. Muitos deles fazem isso. E amanhã, se Deus nos permitir, leremos o Salmo 69, que é mais um salmo que tem as mesmas características que esse 22 que nós estudamos. Eu espero que essas constatações aumentem a sua fé, aumentem o seu amor, o seu apreço e a sua admiração pela Bíblia. E façam, inclusive, com que você se sinta consolado no meio do seu lamento. No lamento de Davi, Deus desenhava Cristo. Então Davi sofria, mas para o propósito de Deus maior referente à nossa salvação ser clarificado. E o nosso sofrimento? O nosso sofrimento também não é algo sem sentido, mas é algo que Deus permite em nossa vida para que sejamos moldados cada vez mais à imagem do seu Filho. É por isso que Tiago nos exorta a termos como motivo de toda alegria o passarmos por tribulações. Então, quando isso acontecer novamente, quando você precisar se lamentar e orar diante do Senhor, volte-se para os salmos de lamento que já estudamos. Mas lembre-se também, uma nova lição aprendida hoje, que o seu lamento não é algo despropositado, mas que Deus tem um propósito em tudo. E como tinha um propósito no lamento de Davi, que era apontar para Cristo, ele haverá de ter um propósito na sua vida. O hino 163 do nosso hinário diz: o grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Deus não vai nos afligir sem motivo. E em tudo o que experimentarmos nesta vida, ainda que sejam aflições, nós temos motivos, e muitos, para louvar. Não é por acaso que este salmo termina com este tremendo voto de louvor. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É isso que eu espero fazer com você agora, encerrando o estudo deste salmo. Vamos louvar ao Senhor. Oremos. Senhor, te engrandecemos e exaltamos, porque nos lamentos, no sofrimento de Davi, o Senhor estava desenhando o sofrimento final do Messias. E te engrandecemos e exaltamos porque cada detalhe, tanto da vida de Davi quanto da vida do Senhor Jesus, foi planejado por ti, para a tua glória e para a nossa justificação e salvação. Recebe a nossa adoração, ó Deus, e ajuda-nos a compreender as maravilhas dessas lições que temos aprendido no livro dos Salmos. Ajuda-nos a enxergar as nossas lutas como algo que não escapa ao teu propósito, e assim a renovarmos a nossa confiança no Senhor, mesmo no meio do sofrimento. Ensina-nos a orar com os salmos de lamentação, mas ensina-nos a confiar em Ti através deste salmo que, ao mesmo tempo em que lamenta, aponta para Cristo. Fixa nossos olhos no Senhor Jesus, em Teu amor, em Tua soberania, e assim dá-nos paz no meio das adversidades. Nós te pedimos e mais uma vez te louvamos e bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.